Olá, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique, do curso Lógica. Nós vamos fazer uma aula ao vivo agora do nosso material de funções inorgânicas. Vamos revisar os assuntos de ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos chegar do básico, desde dissociação, ionização, depois ácidos, bases, sais e óxidos, propriedades, definição, propriedades, nomenclaturas e, claro, alguns casos especiais para cada tipo. Nessa primeira parte, nós vamos estudar ácidos e bases. Por favor, anote tudo detalhadamente, caso queira fazer uma pergunta conosco. E, caso queira fazer parte dos nossos grupos de estudo, entre em contato através das nossas redes sociais, Lógica Online. Então, vamos estudar. Quando nós trabalhamos com funções inorgânicas, significa classificar 4 grandes grupos gerais de substâncias. Existem mais, mas vamos trabalhar desses 4 grupos gerais. Esses grupos são... Deixa-me só compartilhar minha tela aqui rapidinho. Esses grupos são ácidos... Boa tarde, Guilherme. Ácidos, bases, sais e óxidos. Sinceramente, antigamente, para você identificar as substâncias, era utilizando os nossos sentidos. Nós falávamos, nesse caso, que isso significa fazer a identificação através do que nós chamamos de propriedades organolépticas da matéria. O que, sinceramente, não é tão legal, né? Porque se for algo venenoso, se for algo complicado, aí não dá para você entender bem. Teve um cientista, o nome dele era Auguste Arrhenius. Trabalhando na Universidade da Suécia, ele realizou muitos experimentos com respeito à passagem de corrente elétrica em soluções de substâncias. Passagem de corrente elétrica com respeito a uma determinada substância. E a partir dessas passagens de corrente em soluções, ele criou o que nós chamamos de teoria da dissociação. Que fique claro, quando eu falo teoria da dissociação, significa você pegar uma determinada substância e colocá-la na água. E colocando na água, você verifica se essa substância ela pode conduzir corrente elétrica. Meninos, é bem simples. Imaginemos aqui uma bateria. E nessa bateria, você tem aqui um determinado recipiente. E dentro desse recipiente eu tenho meu líquido. Aqui a solução. Digamos que seja misturado água com sal. E você coloca esses fios aqui dentro. Polo positivo, polo negativo aqui dentro. E ligado a eles, aqui tudinho, e ligados a esses fios, você tem ligado, por exemplo, uma lâmpada. Como vocês devem imaginar, a lâmpada só acende quando uma determinada corrente elétrica ela passa por esse material. Observem aqui que os fios eles estão separados entre si. Mas se o líquido com que eles estão transmitindo, o líquido que eles colocam o fio transmite corrente elétrica, permite a passagem de corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Antes de iniciar nossa aula, vocês têm que entender uma diferença fundamental entre substâncias que nós chamamos de substâncias eletrolíticas e as chamadas não eletrolíticas. Apenas um pequeno relembrete do que significa a palavra solução. Solução é quando você pega uma substância e dissolve ela na água. Do mesmo jeito que nós adicionamos sal à água para ela ficar salgada, ou adicionamos açúcar à água para ela ficar salgada. Substâncias eletrolíticas, quando você coloca essas substâncias dentro da água, elas podem ou não conduzir corrente elétrica. Quando essa solução ela conduz corrente elétrica, ela é chamada de solução eletrolítica. Então, uma solução eletrolítica, ela conduz
corrente elétrica. E a solução não eletrolítica, ela não conduz corrente elétrica. Essa definição, ela é muito importante porque o senso comum diz que a água, por exemplo, ela conduz a eletricidade. Isso não é verdade. A água pura, água de laboratório, uma situação que eu tenho apenas moléculas de água dentro do nosso recipiente, ela não conduz corrente elétrica, porque não há íons presentes em solução, ou seja, substâncias capazes de conduzir corrente elétrica. A água com sal, por exemplo, ela conduz corrente elétrica. Por quê? Porque nós temos íons em soluções. Mas o que significa isso? O Arrhenius, quando fez essa análise, ele percebeu que algumas substâncias, quando você fazia solução aquosa delas, ou seja, misturava a água, produziam soluções eletrolíticas. Mas a grande questão é, por quê? Porque quando você colocava essas substâncias dentro da água, eles produziam o que nós chamamos de solução iônica. Uma solução iônica é uma solução que contém íons. Para nós entendermos o que significa isso, imaginemos aqui o cloreto de sódio, que é o NaCl, que é sal de cozinha no estado sólido. Quando eu coloco ele em solução aquosa, ou seja, quando eu coloco ele na água, acontece o seguinte. Só um minuto, por favor. Só um minuto, meninas, por favor. Fala, Johanna. Professor, desculpa a demora. Johanna, material de funções químicas, tá bom? Então, quando você tem essa solução aqui, que nós chamamos aqui de NaCl, em água vai ficar como? Aqui vai ficar Na+, e aqui vai ficar Cl-. Tudo isso do estado aquoso, tá bom? Então, quando você... Isso aqui, esses caras que nós estamos falando desses íons presentes em solução. Aqui a gente chama que está no estado aquoso, e aqui está no estado aquoso. Quando você tem substâncias moleculares, como por exemplo o C12, H22O11, que é o açúcar, né, que a gente usa em casa, quando você coloca ele dentro da água, você vai ter apenas C12, H22O11, dissolvido na água, ou seja, em solução aquosa. Ou seja, nesse caso específico aqui, o que acontece? Ele não conduz, não produz solução que produz corrente elétrica, ou seja, ele não forma íons. Tudo bem? Então, beleza, tá. Então, esse fenômeno aqui, quando você coloca essa substância dentro da água e ela produz tais íons, esse fenômeno ele é chamado de ionização. Meninos, só um minuto, desculpem, tá, por favor. Alô, boa tarde, aqui é o professor Henrique. Aqui é o professor Henrique do curso Lógica, senhora. Alô, boa tarde, aqui é o professor Henrique do curso Lógica. Aqui é o professor Henrique do curso Lógica. A senhora pode mandar via WhatsApp? Eu não estou ouvindo a senhora direito. Estou no meio de uma aula agora, mas eu já dou retorno para a senhora, tá bem? Desculpe, meninos. Esqueci de ligar aqui. Pronto. Então, você tem essa solução que ela não conduz corrente elétrica. E quando essa solução ela é chamada, ela não conduz corrente elétrica, nós percebemos que ela é apenas uma solução não eletrolítica. Tá, mas por que isso aqui é importante? Porque nós temos que entender o que significa isso. O que é ionização, portanto? O que a gente está estudando? O que é ionização? Ionização é a formação de íons quando se dissolvem substâncias na água. Essa ionização ela pode acontecer tanto com substâncias que nós chamamos de substâncias iônicas, como substâncias moleculares.
Por exemplo, aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Só um minuto. Só um instante, por favor. Muito bem. Então, é isso daqui. Tá. Para a gente poder entender também alguns detalhes, a gente tem que relacionar o que significa grau de ionização. O grau de ionização, quando você coloca, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, em solução, está no estado líquido, quando você coloca ele dentro de água, ele vai se dissociar, se separar em H+, e Cl-. Então, pelo fato de nós termos esses íons, eles sofrem o que nós chamamos de ionização, porque forma o cátion, que é positivo, e o ânion, que é negativo. Beleza. O problema é que, digamos que eu coloque 100 moléculas aqui, 100 moléculas de HCl. Digamos que apenas 92 efetivamente se quebrem. Qual é o grau de ionização? O grau de ionização é a porcentagem de moléculas que efetivamente sofrem um processo de ionização. E esse alfa é dado pela seguinte fórmula. Esse alfa é o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas dissolvidas. Então, é assim que você monta essa estrutura, é assim que você faz esse cálculo. Então, vamos relacionar aqui que nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós escrevemos. O que são substâncias iônicas? São substâncias que nós aprendemos que existem substâncias, no capítulo anterior, da parte de ligações químicas, nós verificamos que existem substâncias iônicas e moleculares. O que é uma solução iônica? Uma solução iônica é uma solução que, quando eu coloco ela dentro de água, ela se separa em uma parte positiva e uma parte negativa. Todas as substâncias iônicas fazem isso, lógico, mas também algumas moleculares também fazem. E esse vai ser o pulo do gato da questão. Então, vamos fazer um resumo disso aqui que eu escrevi. Anotem, por favor. Com respeito, isso aqui, deixa eu fazer um quadro geral disso, tá? Fica mais fácil. Feito o quadro geral. Com respeito a esse daqui, olha, a dissociação, lembre-se, dissociação significa separar. Agora, uma dissociação que nós chamamos de dissociação iônica. O que é dissociação iônica? Dissociação iônica são dissociações para a produção de íons. Os compostos iônicos, notem, por favor. Os compostos iônicos, quando você coloca eles dentro da água, eles formam o que nós chamamos de solução iônica. Essa solução, ela é, por definição, eletrolítica, ou seja, ela conduz corrente elétrica. No segundo caso, nós temos aqui os chamados compostos moleculares, de ligações covalentes daquele que nós já estudamos anteriormente. Os compostos moleculares, eles também podem ser colocados dentro de água. E existem duas possibilidades para eles. Na primeira possibilidade, o que acontece? Eles formam o que nós chamamos de solução molecular. Só um minuto, por favor. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Estou ouvindo, senhoras. Pode falar. Sim, senhora. De? Não, senhora. Apenas matemática e física e química no momento, tá bom?
Não, senhora, numa professora particular, não. No momento, não. Só matemática, física e química, tá? Né? Então, senhores, vamos fazer o seguinte aqui. Então, nós temos uma solução molecular. A solução molecular, ela é não eletrolítica. Isso aqui, como exemplo, a gente coloca açúcar na água. Açúcar na água, ela não vai conduzir corrente elétrica. O outro exemplo aqui, uma substância que nós chamamos de molecular, ela pode produzir, ela pode sofrer o fenômeno de ionização, e, é claro, ela produz o que nós chamamos de solução iônica. Ou seja, ela é eletrolítica. Fernanda, por exemplo, se um dia que tu quiser matar teu marido, ele tá lá tomando banho no chuveiro, aí tu joga a chapinha que tá ligada na tomada nele, ele vai morrer. Por que isso acontece? Isso acontece porque a água do chuveiro é uma solução eletrolítica. Ela é eletrolítica porque ela tem sais dissolvidos nela. Ela é eletrolítica porque tem sais dissolvidos nela. Então, o menino lá, ele vai morrer se a Fernanda pegar ele lá com a menina lá do Tchan. Então, o pulo do gato dessa questão é lembrar que se colocar um pouco de vinagre dentro da água também e passar o fio, ele vai também conduzir corrente elétrica. Mas tome cuidado, tá? Qualquer água que a gente tem contato no dia a dia, ela é uma solução eletrolítica. Ela é uma solução eletrolítica porque a água que nós tomamos é chamada água mineral. Ela é chamada de água mineral porque tem sais minerais dissolvidos nelas e, portanto, ela conduz corrente elétrica. Lembrem disso quando vocês forem matar o namorado, tá bom? Bom, agora que nós já entendemos como o que significa essa questão, por que eu contei essa história tão grande de soluções iônicas? Porque Arrhenius descobriu que para você identificar o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido, basta identificar os íons formados. Ou o íon positivo, que é o cátion, ou o íon negativo, que é o ânion. E a partir desses íons formados, você consegue, dentro da água, perceber, identificar, classificar o tipo de substância que você está falando, que você está colocando. A regra geral que ele colocou, a gente vai ver cada uma separadamente, vão ser as classificações de ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos ver a primeira. Aqui. Conceito de ácido para arrhenius. Assim, um pequeno detalhe, senhores. Essa minha insistência em falar os nomes dos cientistas das teorias, elas são fundamentais porque a partir quando a gente for resolver revisar o material do terceiro ano, que é a parte de química orgânica, existem outras definições de ácido básico, que é ácido básico de Lewis e também de Bronsted-Lowry. Então, esses nomes, infelizmente, eles são importantes. O primeiro caso é o caso mais simples, né, que é o que nós chamamos de ácidos e bases de arrhenius. Vamos lá, começando. Bom, com respeito a ácidos e bases de arrhenius, do ponto de vista prático, ou seja, baseado em observações experimentais, que são as propriedades organolépticas, cheiro, sabor, cor, nós podemos classificar os ácidos da seguinte forma. Em primeiro lugar, os ácidos, deixa eu me escrever aqui, os ácidos, eles formam, tá funcionando, formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. A explicação é bem simples mesmo. Porque quando a gente fala que elas formam esse tipo de substância, poxa, ficou horrível esse fórmula aqui. Formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Ou seja, quando você coloca um ácido dentro da água, a solução resultante ela é uma solução iônica. Por quê? Porque ela conduz corrente elétrica. Qual é o segundo fator que nós temos com respeito a ácidos? Ácidos podem
eles podem mudar, anotem, por favor, a cor de certos indicadores. Pessoal que já fez a nona série, indicadores são substâncias que, na presença de ácido de base, mudam de cor. Um exemplo muito comum seria a tintura de repolho roxo. Tintura de repolho roxo, ela fica azul na presença de ácidos e ela fica verde na presença de bases. Só para vocês terem uma ideia bem interessante. Uma outra característica dos ácidos que a gente pode colocar é a seguinte: eles têm sabor azedo. Isso aqui tem a ver com as propriedades organolépticas que eu já tinha falado anteriormente. O suco de limão, a laranja, eles são ácidos cítricos, que nós chamamos, né, ácido da fruta. Eles têm sabor azedo, aquele azedo que dá na fruta. Mas tomem cuidado. Embora o ácido do suco de limão, em soluções diluídas, como uma limonada, seja possível a gente tomar, vitamina C também é um ácido ascórbico, a maioria dos ácidos eles são tóxicos e corrosivos. Ácido sulfúrico, por exemplo, que é o ácido encontrado na bateria de um automóvel, se tu engolir aquilo lá, meu amigo, é caixão e vela. Ou seja, são substâncias extremamente perigosas. O problema é, no dia a dia, nós temos muitas substâncias que são ácidos. Nós temos o vinagre, que é o ácido acético. Nós temos o suco de limão. O suco de limão é o ácido cítrico. Nós temos só para acabar aqui rapidinho, nós temos a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, são muitos ácidos no nosso dia a dia. A partir dessas características do ácido, nós podemos colocar o que nós chamamos a definição de Arrhenius para o ácido. Vamos anotar aqui, por favor. Definição de Arrhenius para ácido. Qual a definição de Arrhenius para ácido? Eu vou escrever. Ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam liberando cátion H+. É a definição clássica dele. Ácidos são substâncias que em solução aquosa se ionizam liberando cátion H+. Exemplo, vamos colocar aqui o exemplo clássico do HCl. HCl em solução aquosa, ele se dissocia em H+ e Cl-. Outro ácido comum, que é o ácido do dia a dia, ácido sulfúrico, ele se dissocia em H+ e SO4 2-. O balanceamento aqui é 2, porque são 2 hidrogênios. H3PO4, ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico é o ácido da Coca-Cola, ácido de refrigerante. Vai ficar como H+, e aqui PO4 3-. Olha, eu queria elogiar vocês, tá? Temos 9 alunos na nossa aula online, parabéns, tá bom? E Vitória, seja muito bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Como é que você está? Guilherme e José, nem falei com vocês, né? Vamos lá, Gabriela. Continuando aqui, então nós temos aqui, eles são chamados de ácidos. Por que eles são chamados de ácidos? São chamados de ácidos porque eles liberam H+ em solução. Tem um pequeno detalhe, atualmente, em termos de vestibular, vocês têm que tomar um pequeno cuidado. Eu, Henrique, estou falando que quando você faz a dissociação de ácidos, vai liberar H+, que é o cátion e hidrogênio. Só que, atualmente, em termos de vestibular, essa definição não é rigorosamente correta. Quando o HCl, deixa eu só relembrar aqui, tome cuidado. Só para explicar aqui. Cátion hidrônio.
Essa expressão que eu escrevi, por exemplo, aqui do HCl, ele libera H+, e Cl-, ela é correta, mas só que ela é incompleta, porque ela não leva em consideração o fato de que o ácido, de certa forma, ele reage com a água. Por exemplo, aqui nós temos o HCl ele reage com H2O. O que acontece? O HCl se dissocia, vai ficar H+ e Cl-, e esse H+ e Cl- se junta com esse cara aqui, para formar essa substância, o H3O+, e, é claro, o Cl que sobrou. Esse cátion é chamado de cátion hidrônio, ou cátion hidroxônio. Então, pegando esses exemplos que eu coloquei anteriormente, como é que eles poderiam ficar? Deixa-me aqui para outra página. O exemplo mais corretamente seria assim. Seria HCl, ele reage com H2O, vai formar o quê? Vai formar H3O+, e Cl-. Se eu tenho H2SO4, ácido sulfúrico, ele reage com H2O, vai ficar como? Aqui vai ficar H3O+, e aqui SO4, 2-. Não esqueça que o balanço de carga, tá? Que nem a gente fez de ligações iônicas, a gente já aprendeu a fazer isso. O balanceamento aqui vai ser quanto? O balanceamento aqui vai ser 2. Se você pegar o ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele reage com H2O, vai ficar como? Vai ficar H3O+, 3 deles, e junto, claro, com o PO4, 3-. Esse é o balanceamento da equação. Mas não se preocupem tanto, é apenas uma informação a mais. Em termos de vestibulares, normalmente eles pedem apenas para citar isso. Eu estou ensinando para vocês apenas para que não fiquem assustados no dia que aparecer numa questão. Ou seja, é a mesma coisa. Ficou claro? Beleza. Então, relembrando, qual a definição de arrene para ácido? Ácido é toda substância que libera H+ em solução. Essa é a definição de ácido. A partir disso, podemos montar o que nós chamamos de classificação dos ácidos. Anotem, por favor. Hoje está mais quente. Classificação dos ácidos. Primeira classificação dos ácidos. A primeira classificação dos ácidos, é de acordo com o número de hidrogênios ionizados. Existem ácidos que são chamados de monoácidos. O que são monoácidos? Libera um hidrogênio. Já deu para perceber o sentido, né? Libera apenas um hidrogênio. Exemplo, HCl. HCl, deixa eu colocar todos os exemplos para vocês se acostumarem. HCl, que vai ficar como H+, e Cl-, HNO3, que vai ficar como H+, e aqui NO3-, e H2S, por exemplo, que vai ficar como? Que vai ficar H+, e S, 2-. Isso aqui é o ácido sulfídrico, esse último. Que tem, não sei se vocês já perceberam aquele cheiro de ovo podre, é aquela substância, o ácido sulfídrico. Então, esses aqui são chamados monoácidos. Eu posso ter o que nós chamamos de diácidos, que são diácidos. Diácidos são ácidos, eu vou escrever para não confundir. Liberam. Poxa vida, eu errei aqui. É monoácido, tá? Desculpa. Monoácidos libera um H+. Diácidos liberam 2 H+. Simples, né? Exemplos aqui de diácidos que a gente vai colocar. H2SO4, ácido sulfúrico, famosíssimo. Não esqueça dessa substância, ela vai aparecer muito. É uma das substâncias mais importantes da história daqui. Ácido sulfúrico vai ficar como? H+, e aqui SO4, 2-. Balanceamento é quanto? 2. Portanto, 2, observem aqui que no caso são 2 hidrogênios ionizados.
Eu posso ter também, por exemplo, o ácido carbônico. O ácido carbônico tem um pequeno detalhe, mas depois a gente se vê. Ácido carbônico é o ácido também colocado no refrigerante, para aquelas bolhazinhas, né? Bolhazinhas de refrigerante, vai ficar como H+, e é claro, CO3. Onde tem 2 aqui, joga para cá, vai ficar o quê? 2-, balanceamento 2. Então, eu posso ter também o que nós chamamos de triácidos. O que são triácidos? Triácidos são aqueles que liberam, são ácidos que liberam 3H+. Exemplo que a gente pode colocar aqui é o ácido fosfórico, H3PO4. H3PO4 vai ficar como H+, e aqui PO4 3-, balanceamento 3, ou seja, 3 hidrogênios. Outro exemplo, ácido bórico. O ácido bórico é aquela água boricada, não sei se já ouviram falar. Ela serve para pequenos ferimentos, para desinfectar pequenos ferimentos. Vai ficar H+, 3H+, e aqui BO3-. 3-, no caso. Aqui. E, finalmente, acabando aqui, eu posso ter o que nós chamamos de tetrácidos. No caso específico, eles liberam 4H+. Exemplo, ácido pirofosfórico, utilizado na fabricação de explosivos. Vai ficar como H+, e aqui P2, ou 7, 4-. E, é claro, ácido silicílico, utilizado na fabricação de telas de celulares. H+. Miga, aceitei que eu vou entrar pelo computador. José, não querendo me meter na sua vida, tu não pintou teu cabelo de azul agora não, né? Como assim? Ah, não. Vai ficar o que esse daqui? Vai ficar SiO4, 4-. Então, esse é o caso que a gente está falando. Monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos, que são os casos de classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizados. A segunda parte da classificação deles é a seguinte. Vou continuar aqui. Segundo tipo, segunda classificação dele. De acordo com a presença... Pessoal, eu vou mandar isso aqui para vocês, essa lista, tudo bem detalhado. Mas tentem copiar, tá bom? Vão tirando print, vão fazendo as anotações, que é importante. Fica ligado, assim, a gente fica acordado durante a aula, tá bem? Então, beleza, aqui. Então, B, de acordo com a presença ou não de oxigênios. Eu posso ter o que nós chamamos de hidrácidos. E eu posso ter oxiácidos. Com respeito à classificação de oxigênio na molécula, é sempre sim ou não. Ou tem oxigênio ou não tem oxigênio. Quando o cara não tem oxigênio, não contém oxigênio, nós temos a família dos hidrácidos. Exemplos que a gente pode colocar aqui do HCl, HBr, H2S, HCN. Todos esses aqui são chamados de hidrácidos, porque são ácidos que não contêm oxigênio em sua estrutura. Portanto, quando eu falo de oxácidos, o que significa isso? São ácidos que contêm oxigênio. Exemplos que a gente pode colocar. HNO3, H2SO4, com ácido sulfúrico, é claro, H3PO4, que é ácido fosfórico, e assim por diante. Tá bom? Finalmente, uma outra classificação que a gente pode relacionar do ácido
é que de acordo com o grau de ionização. Os ácidos, com respeito ao grau de ionização, tem a ver com aquele coeficiente que eu ensinei para vocês. Lembra? Eu falei que o alfa, que é o grau de ionização, é a razão entre o número... Deixa eu me escrever passo a passo, que isso é muito importante. É o número de moléculas ionizadas. Não esqueça que essa palavra aqui, ionizadas, são as moléculas que, efetivamente, elas se rompem, formando cátion e ânion. Então, essa definição de moléculas ionizadas, dividido pelo número total de moléculas. Bom, beleza, bacana. Se esse alfa, pessoal, vou colocar aqui bonitinho. Se esse alfa for maior do que 50%, é o que nós chamamos de ácidos fortes. Por exemplo, o HCl é um ácido forte, porque ele tem um alfa, sob condições normais, é claro, em torno de 92%. O ácido sulfúrico, que é aquele ácido que existe na bateria do carro, que serve para fazer cocaína também, ele tem um alfa em torno de 61%, e assim por diante. Então, quando você tem um grau de ionização maior do que 50%, é o que nós chamamos de ácido forte. Quando alfa é um número compreendido entre 5% e 50%, isso aqui é intervalo de matemática que a gente já estudou, ele é o que nós chamamos de ácido moderado ou semiforte. Exemplos desses ácidos que eu posso colocar para vocês é o ácido fluorídrico, que ele tem um alfa em torno de 8%, e o ácido fosfórico, que é o ácido refrigerante que a gente utiliza, que ele tem um alfa em torno de 27%, ou seja, também é um ácido moderado. Uma palavra de cautela. O ácido fosfórico, ele é um ácido moderado, claro, é um ácido moderado. Ou seja, ele não dissocia muito bem, ele não consegue se expandir tão rapidamente. Só um minuto, por favor. Ele não consegue se expandir e se dissociar tão rapidamente. Mas ele é extremamente reativo. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já assistiram aquela série Breaking Bad, né? Que o cara, nos primeiros episódios, ele pega um traficante e eles têm que dissolver o corpo do traficante, né, na série. Aí eles colocam o traficante dentro de uma banheira cheia de ácido fluorídrico. Sob condições normais, pessoal, se a pessoa ficar muito tempo só nessa solução de ácido fluorídrico bem concentrada, não sobra nada. Ossos, nada. A única coisa que vai sobrar são as unhas e o cabelo. Nada mais. Interessante, né? E, finalmente, para acabar com respeito ao grau de ionização, se o alfa for menor que 5%, se o alfa for menor do que 5%, ele é o que nós chamamos de ácido fraco. Exemplo que a gente pode colocar aqui, o HCN, que é o ácido cianídrico, ele tem um alfa igual a 0,008%, e o ácido carbônico, que é o ácido utilizado também no refrigerante, que ele tem um alfa, o grau de ionização, equivalente a 0,18%. Uma palavra de cautela. Vocês já aprenderam que existem, quando a gente fala, pelo menos na língua portuguesa, ácido forte, ácido moderado, ácido fraco, dá a impressão do grau de capacidade de reatividade dessas substâncias. Quem é mais reativa do que a outra, mas não é o caso. Como exemplifiquei, no caso do ácido fluorídrico, o ácido fluorídrico, ele é um ácido que ele pode dissolver uma pessoa completamente, e é só um ácido moderado. O ácido cianídrico, que é esse daqui, que eu falei anteriormente, que é o HCN, ele é um veneno extremamente eficiente. Pra vocês terem uma ideia, 1 miligrama dele é o suficiente para matar um homem de 70 quilos em segundos, só para vocês terem uma ideia. Então, o grau de ionização do ácido, ou se é forte ou se é fraco, não necessariamente quer dizer, tem a ver, aliás, com a capacidade de reatividade dele, capacidade dele reagir com outras substâncias.
e sim com a capacidade dele simplesmente de se dissociar. Ficou clara a relação? Beleza. Nós já falamos até agora como identificar os ácidos, classificar esses ácidos. O que eu vou ensinar agora para vocês é como montar esses ácidos, a fórmula deles, é claro, e finalmente falar do nome dessas substâncias, tá bom? Vamos lá. Aliás, bora direto para a nomenclatura, né? Nomenclatura dos ácidos. Vamos verificar isso aqui agora. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem aí? Já? Vamos lá aqui. A nomenclatura dos ácidos ela é baseada em dois tipos. A nomenclatura dos hidrácidos e também a nomenclatura dos oxiácidos. São essas duas nomenclaturas que efetivamente nós temos que nos preocupar. Então, o primeiro caso aqui, nomenclatura dos hidrácidos. O que são hidrácidos? Acabamos de falar. Hidrácidos são substâncias que são ácidos, que não possuem oxigênio. A nomenclatura dos hidrácidos é assim, senhores. Começa assim, ácido. Aqui embaixo você coloca o nome do ânion. Quando eu falo o nome do ânion, é o nome do elemento ou da parte negativa do ácido, com a terminação hídrico. Alguma dúvida aqui? Ácido, o nome do elemento ou grupo, perdão, deixa eu me colocar aqui. Nome do elemento ou grupo do ânion, né? Vamos testar? Exemplo. Qual o nome desse composto? Aí você pensa bem assim. Primeiro você identifica quem é esse elemento. Aí você fala, cloro. Se é o cloro, porque o ácido não dissolve as unhas e o cabelo? Rapidinho. A pergunta da Lorene é fundamental porque já teve questão de Enem querendo sobre isso, tá bom? É porque a unha quanto o nosso cabelo é formado por fibras de queratina. A queratina é um polímero natural que existe no nosso corpo. Essas moléculas são extremamente complexas e extremamente estáveis. A não ser o fogo e alguns tipos de reações específicas podem destruí-las. Ácido fluorídrico não consegue. Isso é bem interessante mesmo. Lá no Breaking Bad também dá errado lá a tentativa deles de dissolver o morto, porque eles colocam ácido fluorídrico dentro da banheira de cerâmica. E o ácido fluorídrico reage com tudo, menos com polímero. Então ele derrete a banheira de cerâmica, fura o assoalho da casa e espalha o corpo do cara por todas as direções. Não é que interessante? É uma história interessante. Eles gostam dessa história. Aqui o HCl. Qual o nome desse elemento aqui? No caso, é o ácido. Esse aqui é o cloro. Esse nome desse elemento é cloro. Então, qual vai ser o nome dele? Ácido, o nome do elemento, que é cloro, mais a terminação hídrico. Então, qual o nome desse composto aqui? Ácido clorídrico. Lindo, não é verdade? Bora fazer mais uma? Vamos lá. HI. Como é que eu faço? Tem que identificar esse elemento. Quem é esse elemento? Esse é o iodo. Então, qual é o nome dele? Ácido, o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Não esqueça que a gente está falando disso para hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio em sua estrutura. No caso, vai ficar como? HI vai ficar o quê? Ácido iodídrico. É só juntar. Não é que é simples? Letícia, eu já vou responder, já te ajudar nessas questões, tá bom? Só estou terminando a aula aqui com meus queridos alunos, tá bom? Participa. Então, outro exemplo, vamos colocar aqui. H2S. Também isso daqui, ele é um hidrácido. Tomem cuidado, esse elemento aqui se chama enxofre. O enxofre vem de uma raiz latina.
chamada sulfure. Deixa eu me colocar ela aqui. É isso mesmo, Maria. A gente tem que saber latim também. Isso aqui é sulfure. É porque antigamente a língua da ciência era o latim, bem antigamente, cerca de 200 anos, né? Hoje é o inglês, mas antigamente era o latim. E é por isso que alguns nomes de química provêm disso daí. Então, esse ácido é o hidrácido, lógico, não tem oxigênio, a terminação dele vai ficar hídrico. Mas qual vai ser o nome dele? Vai ser ácido, o nome do elemento, que no caso é enxofre, só que a gente fala sulfure, diz que vai ficar como? É o ácido sulfídrico, que é aquele cara que tem cheiro de ovo podre. E finalmente, esse último exemplo aqui, HCN, também é o hidrácido. Qual vai ser o nome dele? Esse grupo CN recebe o nome de grupo ciano. Esse carbono com nitrogênio. Vai ficar grupo ciano. Então, qual vai ser o nome desse composto aqui? Vai ser ácido cianídrico. Muito utilizado para envenenamento. Anotem, por favor. Bom, vocês perceberam que a nomenclatura dos hidrácidos ela é ridiculamente simples, não tem muito o que falar não. Bora verificar agora a nomenclatura dos oxiácidos. Vamos lá. Anotaram? Beleza. Para ensinar a nomenclatura de oxiácidos, que são óxidos que contêm oxigênio, eu gostaria de fazer pelo método do professor Henrique, tá? Método de faculdade que a gente faz nomenclatura. Não sei se vai ser tão parecido com o método do professor de vocês. Esse método se baseia no que nós chamamos de NOx, de cada elemento químico. Eu não sei se vocês estudaram isso, mas se não estudaram, não se preocupem, eu vou ensinar a vocês. Preparados? Muito bem. Anotem aí, rapidinho. O que é NOx? NOx é o número, é a carga positiva ou negativa de cada elemento. Simples, não é verdade? Por exemplo, os elementos da família 1A, quais são os elementos da família 1A? Linacaras, que Robinho casou na França. Todos esses elementos ele tem carga que nós chamamos de carga mais 1. A gente escreve lítio mais 1, sódio mais 1, potássio mais 1, porque essas são as definições das cargas desses elementos dentro da tabela periódica. Por outro lado, por exemplo, se eu tiver um elemento da família 2A da tabela periódica, ou família 2, a família 2 é bela, magrela, casou com senhor barão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Qual a carga dele? A carga dele é mais 2. E quando nós escrevemos esses elementos, as cargas dele, dos cátions, né, especificamente, vai ficar Be 2 mais, perdão, Mg 2 cálcio 2 e assim por diante. Se for da família 3A, calma, eu tenho um porquê disso aqui. Família 3A, você pega, o único importante aqui vai ser o alumínio, por exemplo. O alumínio é da família 3A, então qual vai ser a carga dele? 3 Então, a gente coloca aqui 3 Esses números que eu estou colocando, eles são a carga de cada elemento. E essa carga é chamada de número de oxidação, ou NOx. Nós vamos falar a partir de agora, tá bom? Eu expliquei os cátions, os caras que são negativos, mas a verdade é que essa definição também se aplica para os caras que são positivos, entendido? Por exemplo, deixa eu mudar aqui a página. Se o cara for da família 5A, por exemplo, ou família 15, família 15 é não posso
assistir suruba de bichas. Pronto. Isso aqui é maravilhoso. Então, qual a carga desse elemento? Aqui vai ficar o quê? 3 menos. Então, quando eu vou colocar esses elementos aqui, vai ficar como? Nitrogênio, que vai ficar como? 3 menos. O fósforo vai ficar 3 menos e assim por diante. Família 6A, família do oxigênio. Chama-se os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. A carga é quanto? 2 menos. E assim por diante, tá bom? Família 7A, para acabar. Fernando e Clara brincavam inocentemente. Aqui, 1 menos. Então, para cada elemento da tabela periódica, ele tem o que nós chamamos de NOx, ou carga dele. Mas eu não vou pedir para vocês, efetivamente, decorarem isso, porque caso seja necessário, vai ser dada uma tabela periódica na prova de vocês. Não, eu não quero isso. Eu quero que vocês decorem, para efeito de cálculo, apenas 2 elementos químicos que nós vamos precisar para fazer o NOx de qualquer substância que existe nos ácidos. No primeiro caso, é o hidrogênio, que tem carga mais 1, e o oxigênio, que tem carga menos 2. Consegue lembrar deles? Espero que sim, porque a gente vai precisar muito disso. O oxigênio ele tem carga mais 1 porque é da família 1A, e o oxigênio tem carga menos 2. Porque a verdade é que, dependendo da maneira como os determinados elementos se ligam para formar um ácido, não importa qual tipo de ácido, pode variar o NOx deles um pouco. E para fazer o que eu quero fazer, nós temos que aprender a identificar esses números. Vamos testar? Vamos ver lá. Anotem, por favor. Como calcular? Isso aqui é importante, porque isso aqui eu vou ensinar vocês como fazer a nomenclatura desses caras, tá bom? Como calcular o NOx, o número de elementos, o NOx, o número de oxidação do elemento central de um ácido, do elemento central de um oxiácido. Vamos pegar aqui, olha, HNO3. Olhem para cá, pessoal, não pisquem, não pisquem. Você começa primeiro pelo oxigênio, depois calcula o hidrogênio e depois calcula esse daqui. Regra número 1. Anotem, por favor. Regra número 1. Calcular o NOx do oxigênio. Regra número 2. Calcular o NOx do hidrogênio. Regra número 3. Colocar a variável no elemento central. Claro, quarto passo. Lembrar que a soma dos NOx de todo mundo tem que ser igual a 0. Conseguem notar isso? Vamos lá? Oxigênio. Primeiro começa pelo oxigênio. Vale quanto? Menos 2. Beleza. Agora, vamos fazer o hidrogênio. O hidrogênio vale quanto? Mais 1. Henrique, isso vai variar algum dia? Nunca! Quanto que vale o NOx do nitrogênio? Fala. Não sei. Vale X. Tome cuidado que eu coloquei 1x. Se tivesse 2 nitrogênios, colocaria 2x. Se tivesse 3 nitrogênios, colocaria 3x e assim por diante. Então, fizemos já a parte 1, a parte 2, a parte 3. Qual a parte 4? A soma dos NOx tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Então, bora fazer o cálculo. Vamos lá? 1 vezes o 1 que tem aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Mais x. E, finalmente, menos 2 multiplicado por 3, que vai ser igual a quanto? Menos 6. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. E x tem que ser igual a quanto? Mais 5. Pronto. O NOx de nitrogênio é mais 5. Bora ver se a gente entendeu? Bora fazer mais uma, por favor. Bem simples aqui. HNO2. Já aprendemos. Como é que funciona? Oxigênio vale quanto? Primeiro oxigênio. Menos 2. Hidrogênio vale quanto? Mais 1. O nitrogênio vale quanto? X. Vai ficar como cálculo? 1 vezes 1 vai ficar quanto? Mais 1.
1 vezes x é mais x. E menos 2 vezes 2 é menos 4. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. X é igual a 4 menos 1. X é igual a mais 3. Caramba, né que é fácil? Bora fazer outra? H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Vamos lá. Oxigênio vale quanto? Menos 2. Hidrogênio vale quanto? Mais 1. Enxofre vale quanto? Sei lá, vale X. Só tem um enxofre, tá bom? Não esqueça que está escrito aqui. Tem 2 hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios. Vamos lá. Vamos fazer o cálculo. 1 vezes 2, que tem 2 aqui, né? Vai ficar quanto? 2. 1 vezes x vai ficar quanto? X. E menos 2 vezes 4 vai dar quanto? Menos 8. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, x é igual a 8 menos 2. X é igual a mais 6. Tá, Henrique. Entendi. Tu tem que calcular o NOx ou a carga de cada elemento do meio. Mas por quê? Por causa dessa regra, dessa tabela aqui de nomenclatura. Tiraram um print? Observem aqui a tabela de nomenclatura de NOx. Observem, anotem. Tabela de nomenclatura NOx. A tabela de nomenclatura NOx funciona da seguinte forma. Deixa eu ver se consigo fazer bem bonitinho aqui. NOx. Prefixo. Aqui o sufixo. Tá aqui o NOx. Pode dar mais 1 ou mais 2. O prefixo aqui vai ser hipo, aí oso. Vamos ver, continuar aqui. Aqui mais 3 ou mais 4. Beleza? O prefixo aqui também vai ser oso. Que agora pode ser o quê? Mais 5 ou mais 6. Aqui vai ser ico. Sufixo ico. Finalmente. Mais 7. Esse prefixo par. Mais o ico. Pronto. A partir disso aqui, a gente vai conseguir montar o nome dos elementos. Porque a nomenclatura do ácido, dos oxiácidos, é assim: ácido, nome do elemento ou grupo, né? Nome do elemento ou grupo, mais essas terminações aqui: ou oso, ou ico, de acordo com essa tabela que eu ensinei para vocês. Vamos fazê-la? Vamos lá fazê-la? Muito bem, vamos lá, exemplo. Tira um print dela, que a gente vai precisar. Muito bem, vamos lá. Exemplo número 1. HNO3. Ah, desculpa, deixa eu me escrever aqui. Qual é o exercício? Escreva o nome dos ácidos abaixo. Oxiácidos abaixo. Exemplo A. HNO3. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, no caso, é calcular o NOx desses elementos, tudo bem? Oxigênio vale quanto? Menos 2. Hidrogênio vale quanto? Mais 1. E nitrogênio vale quanto? X. A gente tem que saber que a soma dos NOx tem que dar 0. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes x é mais x. E menos 2 vezes 3 é menos 6. Tudo isso é igual a 0. Se é igual a 0, x é igual a quanto? X é igual a mais 5. Eu vou trazer a tabela que eu fiz aqui. Vou copiar essa tabela e trazê-la para cá. Tá bom? Só um minuto.
Pronto. Perfeito. Está aqui a nossa tabela, tá? Então, o que a gente percebe aqui? Deu quanto? Deu mais 5. Deu mais 5. Aí nós vamos ter que lembrar como é que se faz. Como é que é a nomenclatura de um ácido? É ácido, o nome do elemento e mais essas terminações aqui que eu ensinei para vocês. Bom, beleza. Quanto que deu o NOx que eu encontrei desse rapaz, do nitrogênio? Deu mais 5. Aí vamos procurar aqui na nossa tabela. Onde é que está o mais 5? Bem aqui, olha. Mais 5, qual a terminação? Ico. Então, qual é o nome desse composto? O nome desse composto vai ser ácido. O nome do elemento central qual é? Nitrogênio, né? Então, é ácido, nitrogênio mais ico vai ficar nítrico. O nome desse composto é ácido nítrico. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Bora fazer mais um exemplo? Muito bem. Exemplo número 2. Bora fazer da mesma família, só para a gente aprender, né? HNO2. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Calcular o NOx desse elemento. Oxigênio vale quanto? Menos 2. Hidrogênio vale quanto? Mais 1. Então vai ficar como isso daqui? Ah, e o nitrogênio do meio vale quanto? Sei lá, vale X. Porque eu não sei o NOx desse elemento central. Eu nunca, no caso de oxiácido, tá? No caso de oxiácido, eu nunca sei qual é o óxido do elemento central. É bem simples mesmo. Então vai ficar quanto aqui? Hidrogênio aqui vai ficar mais 1. Aqui 1 vezes x vai ficar quanto mais x? E menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Menos 4. A soma dos NOxes tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Passando para o outro lado vai ficar quanto? X é igual a quanto? 4 menos 1. X é igual a quanto? Mais 3. Então vamos procurar aqui na nossa tabela. Onde está o mais 3? Está bem aqui o mais 3. E se é mais 3, qual a terminação? Oso. Apenas oso. Então qual vai ser o nome desse composto? O nome desse composto vai ser ácido, o nome do elemento central, que é nitrogênio, mais oso. Então vai ficar como ácido nitroso. Cara, que lindo, olha. Né, Fernanda? Dá para colocar o nome do filho assim, né? Letra C, bora fazer mais uma. Vamos lá aqui. HClO4. Vamos lá, vamos calcular o NOx desse elemento? Oxigênio vale quanto? Menos 2. Hidrogênio vale quanto? Mais 1. O cloro vale quanto? Sabe Deus. Então vai ficar como cálculo? Vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Só tem um cloro, né? 1 vezes x é quanto? Mais x. E 2 vezes, menos 2 vezes 4 é igual a quanto? Menos 8. Tudo isso é igual a 0. X é igual a quanto? 8 menos 1. X é igual a mais 7. Mais 7. Onde é que está o mais 7? Bem aqui. Qual é o nome desse composto? Ácido per. Esse aqui é o prefixo e esse aqui é o sufixo, que é o final do nome. Então, qual vai ser o nome dele? Vai ser ácido per. Qual é o nome do elemento central? Cloro. Então, ácido per. Cloro mais ico vai ficar perclórico. Um lindo nome, não é verdade? Alguma dúvida? Perfeito, né? Pessoal, isso aqui é a nomenclatura básica desses compostos. Bora fazer mais uma que pode ficar interessante. Vamos fazer aqui a letra D. HClO. Isso aqui é produto para água sanitária. Vai ficar como isso daqui? Oxigênio vale quanto? Menos 2. Hidrogênio vale quanto? Mais 1. O cloro vale quanto? Sabe Deus. Então vai ficar como isso daqui? Hidrogênio aqui vale 1, vai ficar 1 mais. Aqui vale quanto? Mais x. E aqui menos 2 vezes 1 vai dar quanto? Menos 2. Tudo isso vai ser igual a quanto? 0. X é igual a quanto? 2 menos 1. X é igual a mais 1. Se é igual a mais 1, é esse caso aqui. Prefixo hipo, a terminação oso. Então vai ficar como? Ácido. O prefixo qual é? Hipo. Aqui é cloro, claro, né? Cloro. Mais oso. Então vai ficar como? Oroso. Pessoal, só com essa tabelinha básica aqui, dá para fazer os principais nomes de ácidos que nós temos. Eu falei os principais, porque infelizmente
há algumas exceções. Há nomes de ácidos que fogem a essa regra aqui, que gostaria de falar sobre eles, tá bom? Anotaram aqui tudo que eu escrevi, tudo que eu falei? Beleza. Vamos verificar agora aquele caso lá, os casos especiais. Vamos lá. Calma, já estou terminando, tá, pessoal? Rapidinho. Tem ácidos que eles têm nomes que não, por assim dizer, eles não obedecem essas regras que eu falei anteriormente, por causa que eles são produtos de reações químicas que podem ocorrer dentro deles. Por exemplo, no primeiro caso aqui, não se preocupe, todos os casos de exceções, pelo menos o importante que eu vou ensinar para vocês, são derivados do ácido fosfórico. Vamos relembrá-lo, que o ácido fosfórico é essa substância aqui, é o H3PO4. O ácido fosfórico, ele pode sofrer o que nós chamamos de hidratação, por assim dizer, desidratação, por assim dizer. O primeiro caso aqui, olha. Exatamente. Desidratação é isso que você está pensando mesmo. Desidratação é perder água, né? Por exemplo, se você pegar duas moléculas de ácido fosfórico, que é o H3PO4, é como se você tivesse assim, H3PO4, e aqui embaixo H3PO4. Aí você tira desses dois aqui uma molécula de água. Quando você tira uma molécula de água, você tem o quê? Você tem 6 hidrogênios, 3 mais 3, 6, e tira 2 daqui. Então vai ficar como? Vai ficar H4. Fósforos, eu vou ter quanto? Eu vou ter um em cima, um embaixo. Vai ficar quanto? P2. E oxigênios? Aqui tem 4, aqui tem mais 4, 8. Menos 1 que tem aqui vai dar 7. Então, essa substância, esse H4P2O7, ele provém da desidratação de duas moléculas de ácido fosfórico juntas. E por causa disso, ele recebe o nome especial, H4P2O7. Esse nome é ácido pirofosfórico. Beleza? Existe a possibilidade também, esse aqui foi o caso número 1, né? Existe a possibilidade também de o ácido fosfórico sofrer apenas uma desidratação, H3PO4, aí você retira uma molécula de água dele. O que vai sobrar? Eu tenho 3 hidrogênios aqui, aqui tem 2 hidrogênios, vai ficar 3 menos 2, 1 hidrogênio. O fósforo, que repete, meu coitado. E aqui eu tenho 4 oxigênios, aqui eu tenho 1 oxigênio, 4 menos 1 é 3. Nesse caso, é a desidratação de modo que ele perdeu uma molécula de água. No caso específico, o nome desse composto é ácido metafosfórico. Que fique claro, tá? Esses nomes que eu estou dando são exceções a essas regras que eu especificamente falei para vocês. Além do fato de ter os casos de desidratação, também o que nós chamamos de hidratação do ácido fosfórico. Ou seja, quando ele recebe uma molécula de água. No caso não é nem do ácido fosfórico, é hidratação do ácido sulfúrico, desculpem. Tá? Hidratação do ácido sulfúrico. Você pega duas moléculas de H2SO4, e, por exemplo, você tira uma molécula de água daqui.
Como é que funciona esse daqui? Vai ficar como? Vai ficar H2S2O7. Nesse caso, qual é o nome especial dele? Esse aqui é o ácido pirossulfúrico. Alguns desses ácidos e desses nomes especiais a gente vai revisar mais algumas vezes, mas não se preocupem tanto com eles agora. Eles não são tão importantes para serem colocados e serem relacionados, tá bem? Pessoal, entendido até aqui a parte de nomenclatura e o que significa ácidos? Beleza, né? A gente vai ter que fazer exercício agora para a gente poder fixar esse assunto. Ainda faltam alguns detalhes. Falta só um pequeno detalhe, só para terminar a nossa aula, que eu quero passar aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou passar no grupo, na nossa aula, tá? Só para terminar, com respeito aos casos especiais de hidrogênio. Deixa eu parar a gravação aqui.